Você já se perguntou como um país que saiu vitorioso de uma guerra mundial, mas se sentindo traído e em crise, acabou abraçando um regime ditatorial que prometia ordem e grandeza? Parece coisa de filme distópico, mas foi a realidade da Itália nos anos 1920 e 1930. E no centro de tudo isso estava Benito Mussolini, o homem que transformou o fascismo de uma ideia radical em uma força política avassaladora. Mussolini não subiu ao poder com exércitos invasores. Ele chegou com marchas, discursos inflamados e promessas de restaurar o orgulho italiano. Ele explorou o caos pós-guerra para criar um movimento que misturava nacionalismo extremo, violência organizada e controle total do Estado. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na ascensão do fascismo na Itália, entender os motivos que fizeram essa ideologia crescer, como milhões de italianos foram convencidos a seguir um caminho autoritário e como isso pavimentou o terreno para a Segunda Guerra Mundial. Se você acha que o fascismo foi só violência e ditadura, prepare-se para ver as raízes econômicas, sociais e psicológicas que o alimentaram. Porque a história não é só sobre os fatos, é sobre por que eles aconteceram e como evitar que se repitam. Se você curtiu essa introdução, dá um like no vídeo e se inscreve no canal para mais conteúdos históricos profundos como esse. Vamos voltar para 1918. A Itália saiu da Primeira Guerra Mundial como uma das nações vencedoras, aliada aos aliados, mas a vitória veio com gosto amargo. O país perdeu mais de 600 mil soldados, a economia estava arrasada por dívidas de guerra e o Tratado de Versalhes não entregou todos os territórios prometidos, como partes da Dalmácia e colônias africanas. Isso ficou conhecido como a vitória mutilada, um termo cunhado pelos nacionalistas para descrever a sensação de traição. A economia desmoronou, a inflação disparou, o desemprego atingiu milhões, e especialmente veteranos de guerra que voltaram sem empregos ou reconhecimento. Fábricas fechavam, greves explodiam por toda parte e o campo via camponeses revoltados com a pobreza. Politicamente, o caos reinava. O governo liberal era fraco, com parlamentos instáveis e coalizões que não duravam. O medo do comunismo crescia, inspirado pela Revolução Russa de 1917. Grupos socialistas e comunistas organizavam ocupações de fábricas e terras, criando um pânico entre a classe média e os proprietários. Nesse terreno instável, o ressentimento fervia. Muitos italianos sentiam que o país precisava de uma mão forte para restaurar a ordem e o orgulho. Foi aí que o fascismo encontrou solo fértil para crescer, uma mistura de crise econômica, humilhação nacional e pavor do bolchevismo. O fascismo não surgiu do vácuo. Seus motivos de crescimento eram profundos e multifacetados. Primeiro, a crise econômica. Com o desemprego em alta e a inflação corroendo os salários, as pessoas buscavam soluções radicais. O fascismo prometia estabilidade, empregos via obras públicas e controle estatal da economia. Segundo, o nacionalismo ferido. A vitória mutilada alimentava o ódio contra os aliados e os liberais internos. Mussolini explorava isso, prometendo reviver o Império Romano e expandir a Itália para a grandeza colonial. Terceiro, o anticomunismo feroz. O medo da Revolução Vermelha era real. Os fascistas se posicionavam como protetores da propriedade privada, usando esquadros violentos, os camisas negras, para quebrar greves e atacar socialistas. Quarto, o apelo à classe média. Lojistas, profissionais e veteranos viam no fascismo uma defesa contra o caos. Ele misturava conservadorismo social com retórica revolucionária, atraindo quem queria mudança sem perder privilégios. Por fim, a fraqueza do Estado. Governos liberais ineficazes permitiram que o fascismo se infiltrasse. Mussolini usava violência seletiva para intimidar,
mas também alianças com elites industriais e a igreja para ganhar legitimidade. Tudo isso criava um ciclo. Crise gerava desespero. Desespero abria espaço para extremismo. E o extremismo prometia salvação. Agora vamos focar no epicentro dessa ascensão: Benito Mussolini. Nascido em 1883 numa família pobre, Mussolini começou como socialista radical, editando jornais de esquerda e até sendo preso por protestos. Mas a Primeira Guerra o transformou. Ele abandonou o socialismo, defendendo a intervenção italiana na guerra, e foi expulso do partido. Após o conflito, fundou os Fasci Italiani di Combattimento, em 1919, misturando nacionalismo, sindicalismo e violência. Mussolini era carismático, com discursos teatrais que inflamavam multidões. Ele se apresentava como o Duce, o líder, prometendo uma Itália forte, disciplinada e imperial. Sua estratégia era dupla: violência nas ruas para intimidar opositores e oportunismo político para ganhar aliados. Em 1922, organizou a Marcha sobre Roma, onde milhares de camisas negras marcharam para a capital, forçando o rei Vítor Emanuel III a nomeá-lo primeiro-ministro. Mussolini não era um ideólogo puro. Ele adaptava ideias para o poder. Inspirado em Nietzsche e Sorrow, via a violência como purificadora, mas era pragmático. Cortejou a monarquia, a igreja e os capitalistas para consolidar o regime. Por trás da imagem de homem forte, havia um ditador paranoico, obcecado por controle e propaganda. Ele moldou o fascismo à sua personalidade, tornando-o sinônimo de si mesmo. Em outubro de 1922, a Marcha sobre Roma marcou o ponto de virada. Não foi uma revolução sangrenta. Foi mais uma demonstração de força. Mussolini ameaçou tomar o poder à força, e o rei, temendo uma guerra civil, o convidou a formar o governo. Inicialmente, Mussolini governou em coalizão, mas agiu rápido para concentrar poder. Em 1924, após eleições manipuladas, o assassinato do deputado socialista Giacomo Matteotti expôs a violência fascista. Mas Mussolini usou a crise para declarar ditadura em 1925. Leis especiais suspenderam liberdades, proibiram partidos opositores e criaram tribunais especiais. A imprensa foi censurada, sindicatos dissolvidos, e a OVRA, Polícia Secreta, começou a vigiar e prender dissidentes. O povo, muitos apoiavam, atraídos por promessas de ordem e prosperidade. A classe média via estabilidade e os nacionalistas, glória. Com o poder assegurado, Mussolini transformou a Itália num estado totalitário. Criou o Grande Conselho Fascista para controlar o parlamento, tornando-o uma mera câmara de aprovação. A educação foi fascistizada. Crianças entravam na Balila, organização juvenil que ensinava obediência, marchas e lealdade ao Duce. Escolas promoviam o culto ao Império Romano e ao fascismo. A cultura foi controlada. Cinema, rádio e jornais exaltavam o regime. Livros antifascistas foram banidos, artistas censurados. A economia adotou o corporativismo. Estado, patrões e trabalhadores em corporações controladas pelo governo, eliminando greves. Obras públicas como estradas e drenagem de pântanos criaram empregos, reduzindo o desemprego. Mas por baixo era a repressão, milhares presos em campos ou exilados. O fascismo se infiltrou em tudo, da família à igreja. Mussolini sonhava com um novo Império Romano. Ignorando tratados, rearmou a Itália, aumentou o exército, criou uma força aérea moderna e investiu em indústrias bélicas. Em 1935, invadiu a Etiópia.
usando gás mostarda contra civis. Uma conquista colonial que elevou o orgulho nacional apesar de sanções da Liga das Nações. Aliou-se a Hitler em 1936, formando o eixo Roma-Berlim. Em 1939, anexou a Albânia. A propaganda mostrava Mussolini como conquistador com desfiles e discursos. O mundo, focado na Alemanha, subestimou a ameaça italiana. A propaganda fascista era onipresente. O Ministério da Cultura Popular controlava mídia, cinema e rádio. Filmes como Scipione l'Africano exaltavam heróis romanos, ligando-os ao regime. Mussolini aparecia em cartazes como o pai da nação, forte e infalível. O rádio transmitia discursos diários e jornais repetiam slogans como acreditar, obedecer e combater. A estética, uniformes pretos, saudações romanas, criava unidade. A propaganda não só informava, moldava identidades. Mussolini era o Duce, quase um deus. Retratos dele estavam em todos os lugares. Crianças rezavam por ele, e a saudação, salve o Duce, era obrigatória. A propaganda mostrava ele como um homem do povo, piloto, nadador, pai de família, mas era uma fachada para o controle absoluto. Esse culto justificava tudo, da repressão à guerra. Se o Duce mandava, o povo obedecia. Com a Itália rearmada e expansionista, Mussolini entrou na Segunda Guerra em 1940, aliando-se a Hitler. Invadiu a Grécia e o norte da África, mas falhas logísticas e derrotas expuseram fraquezas. A estratégia era imperial, mas a realidade era caos. A Itália não estava pronta para uma guerra global. O mundo ignorou sinais iniciais, permitindo que o fascismo se fortalecesse. A ascensão do fascismo na Itália foi um processo alimentado por crise, medo e promessas. Mussolini explanou o caos pós-guerra para criar um regime que priorizava ordem sobre liberdade, nação sobre indivíduo. Milhões foram seduzidos porque o fascismo oferecia soluções simples para problemas complexos. Mas o preço foi alto: repressão, guerra e milhões de mortes. Isso nos alerta. Extremismos crescem em tempos de instabilidade. Quando normalizamos violência e propaganda, a democracia morre. O fascismo não começa com ditadores. Começa com palavras e silêncio. Se este vídeo te impactou, compartilha com alguém. História é para ser discutida. Links de fontes e vídeos relacionados na descrição. Deixe seu comentário. O que mais te chocou no crescimento do fascismo? Até o próximo e fique atento. O passado ensina, mas o futuro depende de nós.